Uma das experiências mais potentes que eu tive foi entender esse mecanismo da ascensão, que muitas vezes não fica claro pra gente, porque nós viemos de uma sociedade muito católica, cristã, que tem algumas ideias, vamos dizer, distorcidas sobre a realidade, algumas coisas que foram criadas mais para a manipulação das pessoas, para que as pessoas se diminuíssem e não buscassem a conexão interior. Então a gente tem essa ideia de bem e de mal, né? A ideia de luz e sombra, a ideia de separação, de uma forma como se fossem dois opostos que precisam estar constantemente em batalha, e estando constantemente em batalha, um tem que vencer sobre o outro. E aí quando a gente vai entender sobre, tá frio aqui, quando a gente vai buscar entender sobre a ascensão, uma das maiores experiências que nós temos, né, todos nós que buscamos entender esse mecanismo de ascensão, a gente também tem uma outra ideia de que, meio ilusória, de que a gente precisa ascensionar porque nós somos inferiores, e a gente precisa evoluir num sentido de, a gente tá num lugar ruim, a terceira dimensão é ruim, a gente precisa simplesmente pegar e evoluir. Vocês estão ouvindo o cachorrado latir aqui perto. E aí a gente também criou uma outra ideia de que inferior e superior. Aqui no meio espiritualista esotérico, nova era, a gente carrega, sem querer, as mesmas crenças ali do catolicismo, né? Não só do catolicismo, né? Mas para nós aqui no Ocidente é muito forte essa ideia cristã, principalmente do catolicismo, de bem e de mal. E aí a gente tem o céu e o inferno no catolicismo, e a gente tem aqui nessa coisa nova era, a gente tem as sombras e a luz, os espíritos obsessores e os espíritos de luz. A gente tem o bem e o mal também, a gente tem as cidades, como é que se diz? Cidades astrais, da quinta dimensão para cima, quarta dimensão, né? Nosso lar. E a gente tem um umbral, onde ficam os seres ruins, os seres negativos, né? O positivo e o negativo, vibração positiva e vibração negativa. E, meu Deus, mas essa cachorrada hoje tá que tá, hein? E aí a gente tem essa ideia que nos faz ficar limitados para entender o processo de mecanismo da ascensão. E aí a gente vai buscar a luz no sentido de, eu tenho que evoluir, eu preciso, não que a gente não tenha que evoluir, não é isso, tá? Você precisa entender toda a explicação, tudo que eu tô falando para poder entender o que eu quero dizer. Então a gente fica, precisamos fugir, correr para a quinta dimensão, a gente tá aqui num lugar ilusório, a terceira dimensão é falsa, a terceira dimensão não deveria existir, não é real, é criação e tudo mais. Mas nem entrando nesses termos aí. Sobre o funcionamento do universo. A gente sabe que, talvez você não saiba, né? Mas quando a gente faz, buscando o nosso despertar espiritual, a gente acaba encontrando essa informação, né? De que todos nós somos um. Tudo é parte de uma única coisa, que a gente chama de Deus, fonte criadora, universo. Então, todos nós estamos conectados, ninguém está separado, assim, separado no sentido de eu sou totalmente separado do outro. O outro é fora de mim, Deus está fora de mim, então a gente vai buscar Deus divino, a Deus em outras dimensões, a buscar lá em qualquer lugar, menos aqui dentro de nós, né? E aí, a gente vai buscar entender por que existem fractais. Por que a gente tem um eu superior, que é um fractal da nossa consciência mais expandida? Por que a gente tem um eu que está aqui encarnado na terceira dimensão? E a gente tem uma parte nossa na quinta dimensão, um fractal nosso lá em Vênus, um fractal, sei lá, em Andrômeda, em Sirius, em Arcturus, em Pleiades. E a gente tem a mônada, e a gente tem a fonte, que é o todo, que é o um. Então, conforme a gente vai buscando se aprofundar, e essa experiência todo mundo precisa passar para entender, para sentir. Não só entender teoricamente de que o fulano disse que é assim, mas todo mundo precisa sentir dentro de si. Diferente de ler uma teoria. De que a gente tem essa ideia de separação entre sombra, entre escuridão e luz, entre positivo e negativo, entre bem e mal, yin e yang, né? O yin e yang, então a gente separa, né? Essas coisas.
esses dois. E aí a gente criou essa ideia ilusória de bem e mal, de uma batalha entre a luz e as sombras. Então, para você entender o que eu quero dizer, o todo, que é o universo, que é o divino, que é Deus, que é a fonte criadora de tudo que é, já foi completamente um, ou seja, totalmente unido. Em outras experiências, outros universos anteriores a esse, mas isso é um assunto para outra live, não, para outro vídeo. Então já foi um só, completamente único. E alguma coisa aconteceu nesse nosso novo universo. Ai, tem bichinho ali, que coisa mais lindinha, aquelas lagartinhas, sabe? Acho que é aquelas que viram borboleta depois. Sério, olha aqui. Deixa eu ver pra ver, cadê? Olha aqui, ó. Tá vendo? Daquelas que viram borboleta. Pronto. Quando o universo quer dar uma mensagem. Ó, tem tudo a ver com o que eu vou falar agora. Então era tudo um só. Mas alguma coisa aconteceu. E isso que aconteceu agora, principalmente agora, nós estamos como humanidade entendendo, pelo menos aqui na terceira dimensão. Alguma coisa aconteceu que quebrou o uno, o um, né? O único, a fonte, que era uma coisa só. Algo separou aquilo que era um, como se fosse partido em dois. Luz e escuridão, positivo e negativo. Não é bem e mal. Você vai entender que não existe o bem e o mal da forma que a gente entende. Então algo aconteceu que separou como se fossem dois. Era um só, não era o bem e o mal juntos, unidos. Não, era um só, luz e escuridão. Se você vê, a gente tem aqui o sol, ele brilha durante o dia para nós, conforme a Terra vai girando. E aí, conforme a Terra gira, fica a noite. E aí a gente consegue ver as estrelas, e a gente consegue ver o espaço. E no espaço, tudo é escuridão. Escuro, não é escuridão de trevas, de mal, não é isso, é escuro. É essa matéria, essa coisa que segura o universo. É tudo escuro. E esse escuro, ele é o inconsciente. E o inconsciente não é o mal, é o inconsciente, ou seja, não é a ignorância no sentido não de maldade, mas é a ignorância no sentido de eu não entendo o que está acontecendo. Quando você vai buscar fazer terapia, você precisa acessar o seu inconsciente, as vidas passadas, os seus traumas, coisas que você viveu nessa vida, que a psicologia já fala muito sobre isso, que a gente vive coisas na nossa vida que ficam gravadas no nosso inconsciente. Então, a gente tem essa ideia, essa questão que o inconsciente é a escuridão. Por quê? Porque no escuro a gente não enxerga. Quando fica de noite, quando você apaga a luz do seu quarto para dormir, fica tudo escuro. Se você não tem nenhuma lampadazinha, fica tudo completamente escuro. E você não enxerga. Não enxergar não significa que aquilo é mal. Significa que simplesmente está escuro e é hora de dormir. E dormir é o quê? É entrar no inconsciente. Quando a gente entra no inconsciente, a gente dorme, acessa as ondas cerebrais teta e delta, que são as ondas cerebrais de quando você está dormindo, ou de quando você está numa meditação super, hiper, ultra, mega profunda. E essas ondas teta são as mesmas ondas cerebrais que você acessa os planos espirituais. Então, através do nosso inconsciente, a gente faz as viagens astrais. Então, isso não é ruim. O inconsciente cria tudo. Histórias, livros, filmes, ideias. A gente sonha primeiro uma ideia, a gente pensa primeiro nessa ideia que vem do nosso inconsciente, que é acessada através de outras dimensões, e a gente traz essa ideia para o consciente, ou seja, quantas histórias, livros você já leu, quantas ideias você já teve que vieram do seu inconsciente, do seu eu superior, dos seus mentores que estão em outro plano, que você acessou através desse inconsciente, através dessa projeção astral também. E se torna realidade aqui no nosso consciente. Então, antes, no início de tudo, no início da fonte, tudo era um, consciente e inconsciente. Era uma coisa só, não existia consciente e inconsciente. Agora existe, mas antes não, lá no início do universo, tá? Era tudo uma coisa só. Sendo uma coisa só, não era separado, agora está separado
por algum motivo que nós estamos descobrindo. Já vem sendo, algumas pessoas, alguns canalizadores estão trazendo, que tá frio aqui fora, alguns canalizadores estão trazendo essa informação de que algo aconteceu que fez essa separação, que quebrou de certa forma, né? Esse universo, esse todo. E eu tenho também acessado essas informações e isso fica cada vez mais profundo do que a gente imagina. Lá, obviamente, nas outras dimensões já se sabe sobre isso, e a gente aqui, a última dimensão, digamos assim, entre aspas, né? A gente tá aqui recém-descobrindo. E o bichinho ali, a lagartinha que vira borboleta, sabe? Trazendo essa informação é a transformação que o universo tem que fazer como um todo, tá? Então, essa separação que aconteceu, que separou o consciente do inconsciente. Deixa eu voltar nessa parte ali. Então, o inconsciente é escuro. Por que a gente... Para você entender tudo, eu preciso dar algumas explicações, tá? A mais. Por que a gente, como seres humanos, nós consideramos o escuro como algo ruim? A escuridão, as trevas, as sombras, os seres malignos, os espíritos obsessores estão no escuro. Por quê? Quando a gente vivia lá nas cavernas, quando a gente era lá como é que é o nome? Australopithecus, enfim, lá o ser humano das cavernas, acho que tinha também um outro nome. Quando a gente estava lá, a gente não tinha tecnologia, não tinha muitas ferramentas, então a gente vivia dentro de cavernas e ainda sem muita inteligência. Então o que acontecia? Lá naquela época era cheio de animais carnívoros, animais selvagens que poderiam nos atacar. E obviamente a gente, como ser humanos das cavernas, nós tínhamos medo desses animais, porque eles eram mais fortes que a gente e podiam nos matar, e a gente não queria morrer, obviamente. Só que a gente morava no meio da floresta, juntamente com eles. E aí o que acontecia? De dia, alguns animais era mais fácil da gente, seres humanos, a gente circular de dia para a gente poder buscar alimento e tal, porque de dia a gente conseguia enxergar melhor, então a gente conseguia ver melhor as coisas. E se tinha um perigo ali, era mais fácil da gente identificar e sair correndo e saber para onde correr, para onde fugir. E de noite a gente não conseguia ver as coisas direito, né? Então não conseguia ver para onde é que a gente estava andando, que animais que estavam ali, se tinha algum animal à espreita. E também muitos animais peçonhentos, como cobras e outros bichinhos, eles costumam sair mais à noite para caçar, porque de dia eles têm medo. Olha só, muitos animais têm medo de sair durante o dia, né? E isso criou uma ilusão da nossa cabeça, uma ilusão não, uma ideia que a gente, como seres humanos, a gente associou ao dia com algo bom e à noite com algo ruim. Imagina, você vai dormir de noite numa caverna, você não sabe se vai entrar algum bicho ali, vai te engolir, vai te comer e deu, acabar com a sua vida. Você não sabe disso. Você tem medo de dormir. Você tem medo de acessar o inconsciente, você tem medo de ficar no escuro, porque pode vir um bicho e te comer, sabe? Então, a gente criou esse medo de que o escuro é ruim, de que a gente começou a associar o escuro, as trevas, essa coisa ao escuro, essa coisa das trevas, como se fosse algo ruim, entendeu? E o dia, a luz, há algo positivo e algo bom. Então isso não é real. Não quer dizer que o escuro, a noite, seja ruim. Então, por que a gente tem essa ideia de bem e de mal, de branco e de preto, sabe? Yin e Yang, né? Que é branco e preto, positivo e negativo, sombra e escuridão. Por que a gente tem essa ideia de que são duas coisas, uma é boa e a outra é ruim? Exatamente por isso. Por essa percepção que nós temos como seres humanos. Então, isso cria uma ideia na nossa cabeça que a gente vai perpetuando com o tempo. Então, quando você quer associar uma coisa ruim, você vai dizer que é uma coisa trevosa, uma coisa sombria, de sombra, de escuro. E aí a gente criou, sem querer, uma fantasia que não é real. Não estou dizendo que não existe seres ruins que prejudicam os outros, mas o escuro é apenas o escuro. A noite é apenas a noite. É através da noite que a gente enxerga as estrelas. Se só houvesse dia, nós nunca saberíamos que existia estrelas no céu. A gente ia pensar que era tudo esse negócio, olha, tudo azul. A gente não ia imaginar que existiam estrelas. E eu não estou associando aqui, tudo que eu falo aqui, eu não estou associando a noite, o escuro com o mal, e nem o dia e a luz com o bem, porque isso não é real. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, mas por que os seres malignos, esses seres, eles utilizam essas roupas escuras? Porque é uma criação nossa. E tem mais umas coisas mais profundas de antimatéria, de matéria, sabe?
que tem a ver com essa energia do inconsciente, utilizar a energia do consciente, utilizar a energia do inconsciente, tá? É muito mais profundo também. Mas não vou adentrar nessa parte hoje. Só para vocês entenderem que então no início do universo era tudo uma coisa só, e aí houve essa separação entre consciente e inconsciente, entre luz e escuridão. Escuridão não como sendo bem, como sendo mal, é só luz e escuro, só isso, tipo dia e noite. Houve essa separação. E essa separação, ela faz com que o todo, todos nós, tudo que existe, a fonte criadora, entre num colapso de sofrimento. E esse colapso de sofrimento faz com que a gente crie um monte de histórias uma atrás da outra de sofrimento, de tenho que fazer alguma coisa, e a gente entra no sofrimento. E aí, algo que é muito importante que a gente saiba, a fonte, então, ao ser quebrada em dois, digamos assim, se fragmenta em múltiplos fractais. E esses múltiplos fractais fragmentados, que são a mônada, os eus superiores, as mônadas, os eus superiores, todas as pessoas que existem, todas as coisas que existem, todos os átomos, todo o universo fractalizado. Ou seja, estamos todos conectados, mas fractalizados. Isso gera uma espécie de trauma. Claro, a nosso nível humano, a gente vê o trauma de uma forma, né? Mas a gente tem que entender que isso não é a nível humano, isso é a nível universal. Então, esse trauma ele tem um aspecto diferente do ponto de vista cósmico, do ponto de vista da fonte. E esses fractais, eles começam a adentrar esse inconsciente, ou seja, juntar as duas partes, o consciente e o inconsciente, a luz e o escuro, ou seja, adentrar profundamente dentro de uma dimensão para outra, sabe, das dimensões. Então a gente vai criando dimensões até entrar na última dimensão, digamos assim, última modo de dizer, última dimensão, que é essa dimensão a terceira dimensão, essa aqui, onde o inconsciente ele é mais potente aqui, onde o inconsciente faz com que a gente comece a entrar num sofrimento muito maior do que qualquer outra dimensão poderia ter. E esse sofrimento ele acontece por causa do inconsciente, porque nós estamos totalmente, ou a maioria de nós quase totalmente inconscientes, ou seja, a gente faz essas guerras, essa fome e crimes e corrupção, tudo que acontece no mundo tem a ver com esse inconsciente, e não com o puro mal, por exemplo. Não existe esse puro mal. O que existe é inconsciente. A pessoa está completamente sem saber o que está fazendo. Ela não percebe o que está fazendo. Ninguém percebe. E eu digo isso porque não só pelos nossos estudos que a gente vê de sociologia e psicologia e coisas assim, mas também porque eu comecei a minha caminhada espiritual em 2012, atuando como médium dentro de centros espiritualistas. E atuei durante na verdade, desde aquela época, 2012 até hoje, mas principalmente 8 anos seguidos, eu atuei dentro de centros espiritualistas com apometria. A apometria, ela é uma técnica que ela atua fazendo limpezas pesadas, aquilo que é energia densa, que é energia pesada, de sofrimento, limpando essas energias, recolhendo espíritos obsessores, esses espíritos como magos negros, também esses seres que ficam nos umbrais, que ficam fazendo todas essas maldades que a gente conhece, né? Então essa técnica a gente vai fazer ajudar esses seres, recolher esses seres, ajudar a conscientizar eles, tá? E agora é algo muito importante que eu vou falar e que você precisa prestar muita atenção para entender. Nesses atendimentos de apometria, a gente atendia as pessoas gratuitamente nos centros espiritualistas. As pessoas iam lá com problemas e a gente acessava ali vidas passadas delas, e às vezes a gente encontrava espíritos obsessores, e esses espíritos obsessores estavam conectados muitas vezes com esses espíritos fazendo maldade para as pessoas, atormentando as pessoas, sabe, manipulando a mente das pessoas e tal. E esses espíritos, alguns muitas vezes estavam conectados, trabalhando para esses magos negros, para, digamos, os chefões do umbral, digamos assim, trabalhando para esses seres. E aí, como médiums dentro de um centro espiritualista, o nosso trabalho ali era conscientizar esses seres, esses espíritos, esses magos negros, esses espíritos obsessores. A nosso dever era conscientizar eles. Ou seja, tudo que existe possui luz e sombra, não
o bem e o mal, mas consciência e inconsciência. Então, a gente que está um pouquinho mais consciente, porque a consciência total só os nossos mestres possuem, né? A consciência total não, mas muito mais consciência que nós. A gente ainda está um pouco inconsciente, por mais que a gente esteja há anos e anos de despertar espiritual, sempre tem coisa a mais para aprender. Então, nós mais conscientes, sabendo que tem luz dentro de todo ser que existe. E essa luz, na verdade, nem é a luz que a gente vai buscar dentro dos seres, o que a gente vai buscar é o amor. É através do amor que a gente toca esses espíritos obsessores, esses magos negros, para conscientizar eles. Então a gente tinha que utilizar de algo para trazer esse amor divino dentro desses seres, para eles conscientizarem, porque eles estão ali, eu quero destruir tudo, quero acabar com a tua vida, quero não sei o quê, e eles estão ali ameaçando a pessoa, ameaçando o próprio grupo espiritualista, porque eles querem destruir. Porque o que faz alguém querer destruir? A inconsciência, o sofrimento, sabe? A inconsciência e o sofrimento, eu não estou defendendo ninguém, tá? Mas a inconsciência e o sofrimento dentro de uma pessoa transforma ela completamente, e ela se transforma, acaba se transformando em algo ruim, em uma pessoa que prejudica as outras, que quer fazer o mal, que quer ver os outros sofrer, porque ela sofre tanto por dentro, ela tá tão podre por dentro, que ela precisa levar a podridão pro resto do mundo, sabe? Isso é com todos nós, todos nós tivemos vidas passadas. Nessa vida você pode até ser uma pessoa boa, mas em alguma vida passada, ou em várias, você também fez coisas ruins. Porque isso faz parte de todos nós que existimos. Acho que na terceira dimensão não tem como ser todas as vidas uma pessoa boa. Porque olha quantas coisas a gente já viveu historicamente, né? Então, esses seres, todos os seres vivos, tudo que existe possui amor. Por isso que a gente não vai buscar a luz dentro da pessoa, na verdade a gente vai buscar o amor, porque tudo possui luz e sombra, ou seja, a polaridade negativa e a polaridade positiva, que não são coisas, o negativo é ruim e o positivo é bom, são duas polaridades, é tipo a pilha. Qual o lado da pilha que é bom e qual o lado da pilha que é ruim? É só as duas polaridades são necessárias. A gente precisa, não é acessar a luz especificamente, a gente associa o amor à luz, só que o amor é algo que conecta tudo. O amor é um magnetismo que conecta tudo que existe. Ou seja, todos os átomos estão conectados pelo amor. Não tem como... O amor é o magnetismo. É o que conecta tudo, é o que junta tudo. Sabe? E aí o que acontece? Nesses seres obsessores, porque isso aqui é para você entender o mecanismo da ascensão e o funcionamento do universo. Isso aqui vai te expandir a cabeça de um jeito muito profundo e vai te ajudar a entender como você faz para fazer essa evolução e essa ascensão. O que a gente buscava nesses seres obsessores, que na época a gente chamava de luz, porque eu também chamava assim, vamos buscar a luz, porque eu também achava que era uma separação, que era uma luta entre o bem e o mal, as sombras, a escuridão e a luz e não sei o quê. E aí a gente busca, só que depois de muitos anos eu fui entender que na verdade a gente estava buscando o amor dentro daqueles seres. Era a mesma coisa que a gente fazia, a gente só dava um nome diferente, tá? Então, quando a gente, para conscientizar aqueles seres, a gente precisava conversar com eles, explicar, a gente sabe por que você está fazendo isso. A gente conversava com um espírito obsessor ali, incorporado no médium, conversava com ele, buscava explicar por que ele estava fazendo aquilo, que tinha um negócio de vida passada, que ele estava se conectando com uma coisa, ia virar karma, e a gente ia conversando, buscando trazer, às vezes, familiares deles, pessoas que eles amavam e tal. Então, eu vou contar dois exemplos aqui do que realmente ajuda a conscientizar esses seres que estão completamente perdidos na inconsciência, que a gente diz seres trevosos, seres da escuridão, das sombras e tal. Na verdade, são seres que estão perdidos na inconsciência, totalmente inconscientes. Eles sabem o que eles estão fazendo, mas eles estão inconscientes, olha só. Duas situações. Eu vou contar uma situação que uma vez, quando eu fundei um centro espiritualista alguns anos atrás, hoje ele já não existe mais, mas nesse tempo que eu era dirigente desse centro espiritualista, nos trabalhos de apometria, nos atendimentos de apometria, chegou um espírito obsessor, incorporou na médium. E esse espírito obsessor era um que estava há dias me atormentando, dia e noite, porque como eu era dirigente do centro, ele tinha que, se ele me derrubasse, ele derrubava todo o trabalho, né? Porque daí eu não ia poder não ia poder dar as palestras, não ia poder fazer os atendimentos, né? E aí ele ficava dia e noite me atormentando. Quando eu dormia, quando eu estava acordada, ele aparecia na janela, entrava dentro de casa e tentava me atormentar. E aí ele chegou nessa médium e ele falou
Que ele queria assim, vou acabar com a tua vida, vou destruir tudo, porque ele tava na raiva, ele queria destruir, ele queria um monte de coisa ruim. E naquele momento, eu não senti ódio daquele ser, não senti raiva. E aí eu disse assim pra ele, eu entendo por que tu tá fazendo isso. Eu entendo que você acredita que esse é o certo, porque você acredita que a gente tá prejudicando a tua vingança, aquilo que tu quer fazer com as pessoas. Eu entendo, e realmente, a gente como terapeuta, a gente precisa entender essas coisas, porque é o que leva uma pessoa a se perder, é o sofrimento. Então, como terapeuta, eu já era terapeuta naquela época, eu entendo por que você tá fazendo isso. Não que eu concorde, tá? Não tem nada a ver. Tipo, eu entendo, então eu concordo. Lógico que não, né? Eu só... Uma forma da gente ajudar aquele que tá no sofrimento a entender ele. Não é concordar, achar, que legal, você tá prejudicando as pessoas. Tá tudo bem porque você sofreu. Não é isso, é bem diferente, tá? Então, conversando ali com ele, eu disse assim, eu entendo por que você tá fazendo isso. Eu tô cuidando aqui o tempo... Porque eu tô olhando pra cá, no tempo que eu tenho pra gravar, porque tem pouca espaço no celular. Eu entendo por que você tá fazendo isso. E eu não sinto ódio de ti. Eu não sinto raiva. Sabe? Eu falei de um jeito bem tranquilo, assim, sabe? Eu não tô sentindo raiva de ti. Não tô sentindo ódio, eu realmente entendo. Porque eu realmente tava entendendo, não era mentira. Porque nessa hora, se tu mentir, eles sabem. Quando eles estão num outro plano, eles estão na quarta dimensão, eles sabem se tu tá mentindo, se tu tá falando a verdade. Então não adianta mentir, ali é verdade pura. Porque se eles captarem que tu tá mentindo, pior ainda. Porque daí tu não vai conseguir conscientizar ser nenhum, porque daí, né, não tem como. E eu falei assim, isso, e aquele ser me olhou, porque eu tava vendo, tinha médium ali, incorporada, mas eu tava vendo o espírito que tava ali do lado dela, que era o espírito que tava incorporado nela, eu tava vendo ele ali. E ele me olhou de um jeito do tipo, como assim tu não sente raiva de mim? Como assim tu não sente ódio? Eu tô tentando te destruir, acabar com a tua vida, acabar com o teu trabalho, com tudo que tu faz, e tu não sente ódio de mim? Porque esses seres que estão perdidos na inconsciência, que vivem no umbral, eles estão acostumados a serem odiados. Eles se alimentam da dor e do sofrimento, do ódio, do rancor, da mágoa, eles vivem disso. Então, quando eles prejudicam alguém, e esse alguém ele vai sentir ódio, esses seres estão sendo alimentados por isso, então eles vivem disso. E daí ele encontrou uma pessoa que simplesmente, como terapeuta, estava ali, não que eu entenda todas as coisas, que eu seja uma santa, não é isso, que eu também sinto raiva das coisas, não é isso. Mas naquela situação ali, naquele momento, eu realmente não estava sentindo. E aí eu falei, e aí ele me olhou e disse assim, como assim ele ficou? E aí, quando a gente está dentro de um atendimento espiritual, a gente conecta, a gente capta a informação um do outro. Então, assim como eu capto a informação desses espíritos, tanto os espíritos mentores de luz que estão ali com a gente, quanto esses espíritos ruins que estão ali. Então, é uma troca de informações, é uma troca de pensamentos e de sentimentos. Então, a gente sente eles para poder ajudar, fazer o atendimento, e eles nos sentem também, para que eles também sejam ajudados. Então, ele sentiu dentro de mim que a verdade daquilo, que eu não sentia raiva, que eu não sentia ódio, nem nada. E aquilo deu um choque modo de dizer, mas deu um negócio assim nele, como assim? Tava tão acostumado a viver sabe, no ódio, que ele não conseguiu entender. E aí naquele momento, que tem a ver com essa segunda exemplo, que eu ia dar, que aconteceu tudo na mesma situação, os mentores trouxeram uma pessoa que ele amava muito, que agora eu não lembro se era mãe, se era esposa, alguma coisa assim, porque faz anos isso. Mas eu lembro que os mentores trouxeram alguém que ele amava muito de uma outra vida. E aí ele viu, assim. E quando um ser perdido no inconsciente, perdido na maldade, ele vê alguém que ele já amou em alguma outra vida, pode ser a mãe, pode ser um filho, pode ser um amigo, pode ser qualquer pessoa que ele amou muito, aquele amor volta, vem à tona. E quando esses seres que estão perdidos, eles sentem amor, aquilo vem pra fora e eles começam a chorar. Porque o amor é forte demais. O amor, ele é mais forte que a maldade. Ele é mais forte que qualquer tipo de maldade, qualquer tipo de coisa negativa. O amor, ele é mais forte. Então, por mais perdido que um ser desse esteja na maldade, quando vem um amor de verdade, o amor que ele já sentiu aquele amor, ele não consegue segurar, ele não consegue controlar, aquilo vem com toda a força, porque foi um amor muito grande,
vem com toda a força e traz de volta a conexão divina para aquele ser que estava perdido. Então esse ser, ele começa a chorar, porque ele sente o amor divino, aquele amor por aquela pessoa, e ele sente o amor divino junto, e aí ele começa a ver todos os erros que ele fez, tudo aquilo que ele cometeu para prejudicar as pessoas. E esse ser, ele se arrepende porque o amor é forte demais. Traz de volta a conexão com o divino, e aquele ser sai da inconsciência e torna-se consciente. Então, durante muitos anos, eu fiquei fazendo esses atendimentos dentro de centros espiritualistas e também depois em consultório. Então, isso faz 12 anos que eu ainda uso essas técnicas nos meus atendimentos. Então, eu já conscientizei muitos seres que estavam perdidos, através de trazer o conhecimento para eles e buscar entender o que eles estão passando e buscar conscientizar eles que aquelas atitudes deles estão levando para uma situação. Então a gente pode tanto mostrar o passado para eles, trazer alguém que eles amam, quanto mostrar o futuro deles, o que vai acontecer com eles se eles continuarem naquele caminho de perdição. Então a gente pode mostrar esse futuro para eles dentro do atendimento de apometria, e aí eles vêm, não, eu não quero passar por isso aqui não, sabe? Então a gente usa essas ferramentas ali para conscientizar esses seres. Então eu tô trazendo essa informação porque assim, é através desse amor que a gente conecta tudo de volta. Então, essa separação entre luz e escuridão, entre consciente e inconsciente, não é entre bem e o mal, porque o bem e o mal ele não existe. O que ele existe é inconsciência e consciência. A inconsciência faz com que as pessoas façam maldades umas para as outras, mas não, o mal puro não existe, o bem puro não existe, é tudo uma coisa só, que não é o bem e o mal juntos, é a luz e o escuro, ou seja, o dia e a noite. A noite é ruim? O dia é ruim? Imagina, a gente tem que dormir, a gente precisa de escuro para estar dormindo. A nossa glândula pineal secreta um hormônio melatonina, chamado melatonina, quando começa a escurecer, para que a gente durma. Tanto que, quando a gente não consegue dormir, os médicos dizem, ó, tem que fazer a higiene do sono, ou seja, parar de usar celular e computador por causa da luz no rosto, porque isso confunde a glândula pineal, e também a eletricidade artificial faz com que a glândula pineal não consiga, se atrapalhe na hora de soltar a melatonina para que a gente durma. E então a gente precisa dessas duas, a gente está vivendo isso, então não é o bem e o mal. Você consegue entender? Não sei se ficou claro para você. Eu sei que algumas pessoas têm dificuldade de entender essa questão de bem e mal e tal. Se não ficou claro, você pode perguntar aqui, porque existe essa crença que a gente recebeu ali, principalmente das religiões cristãs, que existe essa separação entre o bem e o mal. Então a gente acaba acreditando que a gente tem que lutar contra as sombras, tá? Então olha só. Essa fractalização do todo do universo, que se fractalizou, eu sou um fractal, você é um fractal, tudo que existe é um fractal do divino, tudo está dentro do divino, dentro da fonte criadora, de Deus, do universo, como você queira chamar, tudo está dentro. Então, o que acontece? Essa fractalização faz com que a gente vá entrando cada vez mais no inconsciente, buscando entender o consciente e o inconsciente do universo. Eu não estou falando nem só o nosso consciente e inconsciente, mas o inconsciente do universo inteiro, da fonte criadora. O consciente e o inconsciente. E adentrando os dois, a gente vem, né, do divino, a gente vem do divino no sentido de, a gente vem das dimensões mais altas e a gente vai criando dimensão por dimensão, até chegar na última dimensão, digamos assim, até chegar no centro, que é a dimensão, e essas são as dimensões mais densas, que a gente está na terceira dimensão, que é uma das dimensões mais densas que existe, que é a dimensão mais densa, é uma das mais densas que existe. A gente vem para entender o que está acontecendo, para entender essa separação entre essa luz e sombra, consciente e inconsciente. Você lembra do Yin e Yang, que ele é separado, sabe? Então, também traz essa ideia. Então, a gente vai fractalizando, buscando entender o que está acontecendo, o que aconteceu que fez essa separação do todo. Por isso que a gente entra em sofrimento, porque existe um trauma universal. Eu sei que para quem está nesse meio espiritualista nova era, muitas vezes não ouviu falar sobre, como assim um trauma universal? Trauma é de pessoas que sofreram alguma coisa na infância e tal. Não, o trauma, ele é qualquer coisa que afeta e muda o comportamento. Sabe, que afeta, que faz com que você não consiga mais viver de determinada forma. Então existe o trauma universal. Por exemplo, quando um meteoro cai na Terra e bate ali no chão, quebra alguma coisa, é um trauma. Um trauma, por exemplo, dos dinossauros, caiu o meteoro, congelou tudo, o dinossauro tudo morreu, isso se torna um trauma para a Terra.
Os meteoros que batem na Lua se tornam um trauma na Lua, energeticamente, aquele trauma. Não é que a Lua fica, ai, estou sofrendo. Não é o mesmo sentimento humano, porque, assim, a Terra, os planetas, eles têm uma consciência muito diferente da nossa. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Toda a nossa história, desde o início desse universo até agora, talvez até o fim desse universo, não sei. Toda a nossa história aqui, tudo que a gente vive, todas as dimensões, todos os seres que existem, todas as guerras que existiu em todos os planetas, né? Guerra de Órion, essas guerras planetárias, tudo isso que a gente viveu aqui no nosso planeta, em outras dimensões, tudo isso é uma busca incessante para curar o que foi quebrado. A gente precisa curar isso. Então a gente fica lutando entre o bem e o mal, entre luz e sombra, entre consciente e inconsciente. Não, esse aqui tem que vencer, não, esse aqui vai vencer, e a gente fica assim, ó. E a gente polariza tudo. Inclusive, atualmente a gente faz isso com nossos gostos para isso ou para aquilo, música, time de futebol, tudo. A gente vai polarizando, não, o meu é o melhor, não, o meu é o melhor. Então a gente criou uma ilusão que a gente fica até hoje nessa ilusão buscando separar. E nessa briga constante, o universo ele busca o quê? Equilíbrio. Equilíbrio que a gente fala, esse ponto do meio, que é o equilíbrio, não é ficar neutro entre o bem e o mal. Não, não é isso. É juntar tudo de novo. A nossa missão maior aqui, uma das missões maiores, que nós temos várias outras, né? Uma das nossas missões maiores aqui, todos nós, cada ser que existe, todos os nós humanos encarnados, desencarnados, todos os anjos, arcanjos, todos os mentores, mestres ascensionados, a nossa missão maior é grudar, colar tudo de volta. Colar essa separação entre luz e sombra, entre escuridão, entre inconsciente e consciente. Ou seja, a gente vai colar tudo de novo, formar um. Ou seja, o processo de ascensão é, nós viemos das dimensões mais altas, fomos construindo as dimensões até chegar aqui onde nós estamos, na terceira dimensão. A gente faz o nosso processo de evolução e a gente vai fazer o que? A ascensão. Ascensiona para cá, ascensiona desse corpo aqui para a quinta dimensão, ascensiona para a sexta, para a sétima, para a oitava, ascensiona para a nona, e assim a gente vai indo, ascensionando até chegar no todo. Ou seja, quando todo mundo, todos os seres que existem, todos os átomos que existem tiverem feito esse aprendizado, tudo volta a ser um todo, porque a gente colou tudo de novo, ou seja, já não há mais separação entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal não, já não há mais separação entre luz e escuridão, entre positivo e negativo, entre consciente e inconsciente, não há mais separação. Se não há mais separação, nós cumprimos a nossa missão. Essa é uma das nossas maiores missões como seres humanos. Como seres humanos não, como seres que existem. Essa é uma delas, tem outras também, né? Claro que a gente está aqui também para experienciar a vida e tudo mais, mas essa é uma das coisas que a gente agora, principalmente agora, não que essa informação seja nova, mas está vindo com muita força agora. Então algumas pessoas já estão recebendo essas informações, canalizando isso de que a gente está aqui para curar essa parte nossa, curar o inconsciente, trazer para o consciente juntar. Então não é que a gente vai sair da inconsciência e vai para a consciência. De certa forma, quando a gente está consciente e a gente vai buscar curar o nosso inconsciente. Quem já fez isso? Quem já fez muita terapia, se tornou consciente de algo que estava inconsciente dentro de si, vai entender melhor. Porque é uma questão um pouquinho complexa de explicar. Esse vídeo já está ficando maior do que deveria, né? Deveria não, do que, sei lá, enfim, que eu gostaria. Então, a gente está consciente, vai lá no inconsciente, lá, mexer naqueles problemas, traumas, crenças limitantes, vidas passadas, a gente cura aquilo, conscientiza, só que isso aí é um passo, agora o outro passo é juntar os dois. E essa junção dos dois a gente só vai ter, talvez, quando toda a humanidade ascensionar, ou quando todo o cosmos, todas as dimensões, todos os seres ascensionarem. Pra gente voltar ao um, porque a gente precisa curar o que está quebrado, o que foi partido em dois. Eu sei que é um assunto complexo, é um tema bem complexo de entender, eu mesmo levei anos para entender isso aqui, anos de muitas canalizações, de muitas pesquisas, de muitas informações até conseguir entender, e eu só fui entender isso mesmo fazendo esse mesmo processo de cura dentro de mim. Então, por isso que eu falei lá no início que essa é uma informação, não é uma teoria que você, o fulano de tal, a fulana falou que é assim, então é assim que você leu ali
Não é isso, não é uma teoria, mas não é para você ficar com a teoria do outro. É para você experienciar isso dentro de você. Como é que nós, seres que existem, seres existentes, vamos fazer essa cura dessa separação para voltar ao um? Esse processo de ascensão do universo. Não é só eu que ascensiono, só você, só o fulano. É tudo que existe no universo ascensiona e volta para o um, volta para a fonte. Esse processo de ascensão, ele vai acontecer somente quando cada um de nós fizemos a cura dentro de nós. Então, eu preciso fazer a cura dentro de mim, você precisa fazer a cura dentro de você, o presidente lá que está fazendo guerra precisa fazer a cura dentro dele, todos nós que existimos, tudo precisa fazer essa cura. Então, eu só entendi profundamente isso, porque eu já estava pesquisando, eu já estava recebendo canalizações, mas eu só fui entender esse processo quando eu fiz essa cura dentro de mim, ou seja, olhei para o meu inconsciente, olhei lá para o fundo, fazendo essa cura do nosso lado sombra, do nosso lado traumatizado, do nosso lado cheio de crenças limitantes, você vai curando, e aí você começa a entender. Não quer dizer que eu curei tudo, que não existe isso, pelo menos não tão rápido assim, porque quando a gente faz esse processo 100% desse corpo físico aqui, a gente faz o processo de ascensão e a gente vai para quinta dimensão para cima. Então não fiz tudo ainda, óbvio que não, né? Mas é assim que eu comecei a entender esse processo, fazendo esse processo dentro de mim, ou seja, é curando a mim mesma que eu consigo entender como foi feita essa quebra e consigo auxiliar a levar essa informação para outras pessoas. E através do meu trabalho como terapeuta holística, mentora de inteligência espiritual, meu Deus, tá ficando umas notificações ali na frente. Através disso é que eu consigo ajudar outras pessoas a se curarem também. Então elas se conscientizam e elas começam a se curar. E quando elas se curam, elas entendem qual é a missão delas e o que elas vieram fazer aqui, além dessa outra missão, que é trazer de volta, né? Curar aquilo que foi separado lá no início dos tempos, tá? Deixa eu ver. Tinha mais uma coisa que eu queria trazer que tem a ver com isso para complementar, que era esse processo de cura. Deixa eu ver. Eu nem me apresentei, né? Daqui a pouco tem gente nova chegando que nunca me viu. Quem é essa mulher? Eu sou a Maharash. Eu comecei meu despertar espiritual lá em 2012. E eu tenho 36 anos e eu atuei como médium durante muitos anos em centros espiritualistas, como eu falei para vocês. Depois eu comecei em 2018 a atuar como terapeuta holística, com registros akáshicos, canalização, regressão de vidas passadas, apometria, cirurgia espiritual, reiki e várias outras técnicas que eu tenho. Se você quiser mais informações, lá no meu perfil eu falo mais sobre mim, tá? No meu perfil do Instagram, @maharash.mai, tá? Provavelmente o link vai estar aqui embaixo no YouTube, na descrição do vídeo. Então lá tem mais informações sobre mim. O meu perfil tá lá desde 2011, sabe? Mas eu não postava outras coisas antes. E tinha mais uma coisa que eu queria falar. O que era, gente? Tinha mais uma coisinha que era importante trazer. Cabeça de pisciana, gente. Eu sou pisciana, então às vezes eu começo a falar sobre o oi e acabo esquecendo. Deixa eu ver se eu lembro. Peraí. Deixa eu pausar o vídeo e ver se eu lembro. Não lembro o que é. Eu tentei lembrar, gente, eu nunca tô conseguindo lembrar. Provavelmente eu vou lembrar depois, dentro de, sei lá. Acho que não é tão importante assim, por isso que eu não tô lembrando, né? Outra coisa é que eu pretendo de tempos em tempos abrir uma mentoria para quem quer descobrir a sua missão de vida, fazer os seus processos de cura e descobrir algumas de suas missões, porque a gente tem várias missões, como eu disse, uma dessas é fazer esse processo de cura interior, para fazer o processo de cura da ascensão do todo, né, do universo. E também a gente tem outras missões que também são importantes, que são específicas nossas. Por exemplo, uma das minhas missões é ser escritora, trazer a consciência através de livros de fantasia e de ficção científica. Também eu tenho várias missões, além dessas que todos nós temos, né? Tenho essa de ser professora de espiritualidade, trazer a consciência através de vídeos, de mentorias, de terapias, de grupos, levar essas coisas para as pessoas, de fazer ativações planetárias. Então eu tenho essas missões e tenho outras que estão surgindo para mim. Algumas pessoas têm uma missão, outras têm duas, outras têm várias. Cada pessoa é diferente. Então pretendo abrir de tempos em tempos essa mentoria para quem quer descobrir a missão de vida, tá? Então, eu não sei quando que você vai estar assistindo esse vídeo, talvez esteja aberto a mentoria, talvez não, mas eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Para a mentoria que eu tô abrindo agora. E se caso você estiver assistindo esse vídeo quando a mentoria já estiver
com as vagas encerradas, vou deixar ali como é que se diz, uma lista de espera, né, para você se inscrever, entrar para a lista de espera, para quando surgir a outra, quando eu fizer abrir vagas da mentoria de novo, aí eu vou poder mandar um e-mail para você se você quiser entrar, tá? Então, para saber mais informações sobre essa mentoria, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? E se não ficou claro para você, eu sei que é muita informação, como eu disse, eu mesma levei anos para entender isso aqui, então tô resumindo aqui para você trazer isso para sua consciência, né? Então, se ficar qualquer dúvida, você coloca aqui nos comentários que eu vou buscar responder ali mesmo nos comentários, ou dependendo eu faço até um vídeo explicando com mais detalhes alguma questão, tá? Então agradeço muito você estar aqui e a gente está buscando essa evolução todos nós juntos e te vejo no próximo vídeo.